Pessoal, estamos ao vivo agora Ao vivo é um negócio chique, né? Estamos ao vivo, parece que a gente todo mundo agora virou apresentador de televisão. Mas estamos ao vivo no Instagram, no Facebook e gravando agora pra nossa... Ai, peraí que tá dando algum problema na internet, eu acho. Não? É normal. Porque no computador aqui que a gente está gravando pro Facebook, não, parece que não está gravando não. Tem pessoal do Facebook, eu não estou vendo nenhum. Eu não estou vendo como ao vivo no Facebook. Talvez está dando algum problema. Vou dar um refresh aqui. Tem alguém no Instagram? Não tá comigo no Instagram. No Facebook. Não tá, né? Não, só no Instagram. Ah, entendi. Então vamos gravar, vamos lá, vamos tentar aqui. Peraí, eu acho que tá tendo um probleminha aqui, ó. Vamos ver agora, será que tá indo? Agora tá ao vivo no Facebook também, né? Tá. O pessoal do Instagram tá ao vivo também. Bom, desculpa aí os probleminhas técnicos. Acabamos de ter um grande problema terrível, um desperdício de cachaça que vocês não têm noção do que aconteceu agora. Mas ele faz parte das lives e das coisas que a gente está fazendo de forma em casa. O home office, isso é parte do home office, gente. Vocês viram nas últimas lives que a gente tinha uma mesinha aqui e a gente deixava algumas caneiras e kits e tal, né, para mostrar para vocês. Estávamos nós aqui preparando para a live e acabamos derrubando tudo no chão. E tá um cheirão de cachaça aqui que eu tô ficando bêbado só pelo ambiente, só pelo cheiro da cachaça. Isso fora a bagunça que não ficou aqui, porque foi quase, acho que uns 2 minutos antes da gente entrar ao vivo, eu cheguei a cadeira pro lado, a cadeira bateu na mesinha e todas as cachaças caíram no chão. Todas. As 3 garrafas se espatifaram no chão aqui na sala e tá uma zona. Vocês não têm noção do que está acontecendo, mas tudo bem, né, meu amor? Nós estamos bem agora, tudo tranquilo, respira fundo e vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre fermentação. Sinceramente, vou ser bem honesto com vocês, é a parte que eu mais gosto de todo o processo de produção de cachaça. Eu acho que é o coração da destilaria, porque se a levedura está preguiçosa, não trabalha bem, ou se ela trabalha rápido demais, isso vai impactar no corte da cana e também vai impactar na destilação. Então é um processo muito importante e ali é onde é produzido tanto o etanol quanto todos os compostos secundários que vão dar a qualidade da bebida. Então, de verdade, a fermentação é o processo, no meu ponto de vista, mais importante da cachaça. E na caneira é onde a gente toma mais cuidado e é onde a gente fica, né, ali, ninguém pode entrar, tem todo um segredo, tá joia? Então assim, pessoal, vocês estão entrando aí na live, manda aí de onde vocês são, o que vocês querem escutar hoje, o que vocês estão achando dessa série de lives que a gente está fazendo. Manda qualquer pergunta, qualquer coisa aí que a gente vai tentar responder, beleza?
Lembrando novamente que hoje também tem um cupom de desconto que está sendo um sucesso. Então, sempre que tem pessoal acompanhando e tal, a gente bota o cupom de desconto, 20% de desconto em qualquer produto que está no nosso site. Isso já com os descontos que tem no site e tudo mais. Tem frete grátis, tem outras coisas. Então, entra lá, bota o cupom de desconto. O cupom de desconto hoje é Live Caneira 3 ou Live Caneira 2? Continuo da semana passada, eu não estou sabendo. Depois, se tiver a cachaça caneira aí, podia colocar no chat qual que é o cupom de desconto, tá joia? E hoje, pessoal, eu vou começar a live degustando, abrindo e degustando uma cachaça que é a cachaça que ela é a que mais mostra toda a qualidade da fermentação da caneira, que é a nossa caneira clássica. Por quê? Porque ela é a caneira, né, a cana moída, preparada, né, fermentada e destilada. Então, ela não tem nenhum envelhecimento, ela é mais, como é que eu digo? Opa, ó, viu uma coisa importante, a Lohane Mondini falou, comprei agora. Live Caneira 2, então a gente não mudou da live da semana passada, continua Live Caneira 2, 20% de desconto. Esse 2 é da live passada ou do 20% de desconto? Então, 20% de desconto em qualquer produto do nosso site. Entra lá e compra durante a nossa live. Acho que vai um pouquinho depois também, que é fantástico. Então, pessoal, essa daqui, ó. Essa daqui, ó. A caneira clássica. A caneira clássica, na minha opinião, que gosto de uma cachaça branquinha e tal, ó, vou abrir ela aqui para vocês. Eu acho que a experiência de abrir ela também é muito legal, porque ela vem com esse tagzinho, né, mostrando um pouquinho da nossa história, né? E a gente tira o tag, aí depois tira aqui, ó, o lacre, sai junto o selo do IPI. E esse selo do IPI, o que ele mostra? Ele mostra que essa cachaça ela é produzida dentro de todos os padrões e da regulamentação, né, do MAPA, ou seja, nós atendemos todos os padrões para para a produção de uma boa cachaça. Outra coisa, tira aqui, ó, tem um lacrezinho que vem junto para ajudar a tampinha aqui, ó, não sair. E depois, ó, desrosqueia e vamos servir. Eu gosto de beber a caneira clássica um pouquinho mais fria do que a temperatura ambiente. De vez em quando, no sul de Minas, eu estou aqui em São Paulo hoje, em Santo André, na verdade, onde eu moro, né? Aqui é um pouquinho mais quente, mas quando tá lá no sul de Minas, lá é mais frio, não tem problema. Mas eu gosto de tomar ela uns 6 graus Celsius, eu acho que fica espetacular, tá joia? Então, ó, vou começar a live hoje degustando uma caneira clássica, que é a caneira que mostra, né, toda a qualidade da fermentação e da destilação. Ela não tem envelhecimento, ela fica descansando em tonéis de inox por um tempo, 2 anos. A gente tem um blend, né, então é 2 anos, um pouco de bidestilada e tal, e cheirar ela é delicioso. Eu fui criado eu fui criado lá em São Vicente de Minas, bebendo cachaça branca, então não tem como não achar que é a preferida. Espetacular. Então vamos lá, vamos falar de fermentação de cachaça. Eu espero não ficar muito técnico, não é o objetivo da nossa live, né, ficar técnico. Eu vou até tirar aqui coisa para não ficar olhando para mim mesmo, eu vou olhar para a câmera, acho que é mais importante, tá? E então assim, ó, já falamos sobre como que a cana saiu lá dos antepassados dela, veio para o Brasil. Hoje o Brasil se tornou o maior produtor de cana de açúcar do mundo, né?
Já falamos como que se produz uma cana de qualidade, o preparo do solo, a questão dos tratos culturais, a fertilização. Já falamos também de como que a gente, na caneira, trata o nosso canavial, os tipos de cana que a gente tem, o que a gente faz e tudo mais. E já falamos também como que a gente moe a cana, tira o caldo, né, o caldo de cana que já está docinho ali e tal, como que a gente faz o mosto, ou seja, prepara esse caldo para ser fermentado, e aí então vamos fermentar esse caldo, não é verdade? E aí a primeira pergunta, o que vocês acham, né? A cachaça, ela é fermentada, destilada ou os dois? Manda aí, pessoal, se tiver algum insight, alguma ideia aí, manda pra gente. Cachaça é fermentada, destilada ou os dois? Então eu já falo, né? Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa, amor? Felipe, quero saber mais detalhes das leveduras selvagens. Legal, Felipe, vamos falar disso sim. Nós vamos falar porque na caneira a gente fez de fato uma seleção de leveduras para depois usá-las, né, na nossa fermentação. Então o pessoal fala muito assim, mas você usa fermento selecionado, você usa fermento comprado, o que você faz? E tal. Na caneira a gente usa um fermento que foi selecionado do nosso próprio canavial. Então é um fermento selvagem, né, caipira, selecionado. E essa é a ideia, para a gente conseguir o máximo de fermentação, o máximo de qualidade na fermentação possível, tá, Felipe? Porque o que acontece? Mesmo os alambiques que usam leveduras selecionadas, já existe um monte de estudos mostrando, depois de um certo tempo, as leveduras selvagens elas tomam conta da fermentação. Não tem jeito, não tem o que fazer. Lá na caneira, que na caneira que eu falo é aquilo, né, que é a nossa destilaria, a gente já começa com a melhor levedura que tem no nosso canavial para produzir aquela cachaça especial, tá? Então vamos lá. E aí o que acontece? Preparando o mosto. O que é o mosto? Vamos lá relembrar, tá? Uma aulinha e tal. O que é o mosto? O mosto é o caldo de cana preparado para ser fermentado. Por que o caldo de cana tem que ser preparado para ser fermentado? Porque a levedura, ela não gosta de qualquer coisa. Ela é exigente, ela não é assim, você joga aí qualquer açúcar, qualquer caldo de cana e tal, que eu vou fermentar e vou fazer uma boa cachaça. Não, não é bem assim. A levedura ela tem um trabalho, ali, uma faixa de trabalho ótimo, que é o quê? Ela tem que trabalhar com uma concentração de açúcar determinada, que no nosso caso a gente trabalha em torno de 16 Brix, ou seja, mais ou menos aí, né, não vamos entrar em muito técnico, mas mais ou menos em torno de 16%, 15 a 16% de teor de açúcares totais, tá? E ela também não vai aceitar, igual São Vicente de Minas, onde a gente produz. Tá frio, mas tá frio, gente, com força. E aí a gente começa a moer o caldo 5 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã. Sabe a quantos graus Celsius que sai esse caldo? Uns 8, 10 no máximo. Se você botar um caldo desse a 10 graus Celsius para a levedura começar a trabalhar, ela vai falar, tô com frio. Primeiro eu preciso de dar uma ambientada, esquentar esse negócio, né? Então o que a gente faz? Prepara o mosto. O mosto, ele é um caldo com mais ou menos 16 Brix e mais ou menos 28 graus Celsius. E aí a gente manda esse mosto para receber o que? O pé de cuba. Para receber não, minto. A gente manda esse mosto para o pé de cuba, tá? Então, o pé de cuba, ele é um, que a gente chama, né, na produção de cachaça, ele é um meio em que você tem alta concentração de leveduras, que é já calculado para ser o ideal para ter aquela fermentação no tempo em que a gente precisa para ter uma boa cachaça, que é mais ou menos 18 horas. Então o que é isso? O que nós estamos falando? A gente pega o mosto e começa a alimentar o pé de cuba com esse mosto.
tá certo? Então esse mosto, ele vai começar a cair no pé de cuba. O pé de cuba é o quê? Então, como eu falei, né? Ele tem alta concentração de levedura e ele não tem açúcar, ele não está fermentando. Você começa a colocar o açúcar, né, do mosto na levedura e ela começa então a trabalhar, certo? A gente, na caneira, de novo, mas tem várias formas de fermentar e tudo mais. Na caneira, a gente faz essa alimentação por mais ou menos 6 horas. Então, da hora que a gente começou a alimentar até a hora que a gente terminou, se passaram 6 horas, tá? E da hora que a gente começou a alimentar até o final da fermentação, o que é o final da fermentação? É quando todo o açúcar que você colocou junto com o mosto foi convertido em etanol e CO2. Por quê? O que a levedura faz? A levedura pega esse açúcar, consome esse açúcar e ela usa esse açúcar para quê? Para multiplicar, para engordar, digamos assim, criar uma reserva ali de energia para as próximas fermentações. E aí ela produz o quê? Etanol, eu brinco que etanol é o xixi da levedura, e o CO2. O CO2 é o quê? É o pum, ou arroto, não sei, da levedura. E esse é o processo metabólico da levedura quando ela está em presença, não, né? Em ausência de oxigênio numa certa concentração. Não vou entrar também nesse nível de técnica, digamos assim, né? Para falar disso. Mas, gente, o cheirinho de cachaça que está nesse ambiente aqui tá uma coisa fantástica. Minha boca tá começando a... Sabe quando a boca começa a salivar de vontade? Então eu vou ter que tomar mais uma caneirinha, porque hoje merece. A gente acabou de quebrar 3 garrafas. 3 garrafas de caneira. Nós quebramos uma garrafa de caneira clássica, nós quebramos uma garrafa de caneira Chene e nós quebramos uma garrafa de caneira Oak. Nossa! Ai, que prejuízo! Então merece. E logo hoje, que a gente vai falar da parte que eu mais gosto da produção da cachaça, a gente teve esse desastre com 5 minutos para começar a live. Então não deu nem tempo de limpar, tá tudo uma bagunça. Vamos falar. Aliás, o Frederico também tem que me desculpar, porque eu não consegui ler o texto que ele mandou inteiro. Eu estava lendo aqui na correria para a gente começar e falar e tal, mas com um texto muito bacana. E vou voltar a falar da fermentação em si. Gente, tem alguma pergunta? Tem alguma coisa, curiosidade, qualquer coisa? Manda pra gente. Vai ser um prazer responder. É um prazer estar com vocês nessa live, é um prazer estar com vocês no vídeo que a gente está fazendo. Então manda pra gente responder, que a gente gosta de falar de cachaça e gostamos também de tomar uma, bater papo e prosear, tá? Então manda. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a história de fermentação, né? Porque a gente não fermenta só cachaça, né? E a cachaça é o quê? Fermentada, destilada ou os dois? Eu acho que todo mundo já sabe, né? É os dois. Não tem jeito. Então vamos lá. E aí a gente começa a alimentar o pé de cuba com o mosto, que tem mais ou menos 15, 16% de açúcar. E essa levedura ela começa a converter o açúcar em etanol, CO2 e multiplicar um pouquinho também, porque ainda tem um pouco de oxigênio. A levedura, ela é um micro-organismo anaeróbico facultativo. O que é isso? Ele trabalha tanto em presença de oxigênio como em ausência de oxigênio. Quando tem mais oxigênio, ele prefere o quê? Ele está lá com fartura de oxigênio, consegue respirar bem e tal, ele prefere o quê? Multiplicar, porque tem fartura e tal. Quando ele está na ausência, ele pega esse açúcar, ele engorda um pouquinho, ele dá uma engordaradinha, digamos assim, e depois dá uma consumida para se manter, digamos assim, vivo, não é verdade? Então beleza. E aí a gente alimenta aí o pé de cuba por um determinado tempo, né? Que na nossa destilaria a gente faz por mais ou menos
5, 6 horas, tá? E aí, do tempo que a gente alimentou até o final da fermentação, para ela conseguir transformar todo aquele açúcar em etanol e CO2, tem que se passar entre 18 a 20 horas, mais ou menos. E quando eu estiver lá na Caneira na próxima vez, eu vou fazer para vocês um vídeo de mostrar assim, olha, começamos a alimentar agora, ela começou a fermentar, ela trabalha de uma forma louca, assim, ela começa a agitar aquele processo e levanta a levedura e levanta a bolha e tal, até que você tem que controlar aquilo, porque senão fica uma loucura. E depois ela começa a diminuir, vai diminuindo até acalmar e ficar num negócio que a gente fala que a dorna está espelhada. O que é uma dorna que ficou espelhada? A dorna espelhada é o seguinte, você consegue olhar para a dorna e ela não está borbulhando mais. Isso significa que o processo terminou. O processo de fermentação chegou ao fim. Então, está na hora de quê? Está na hora de destilar. Tá? E uma coisa importante, na fermentação, quanto mais tempo a gente gasta entre o final da destilação, da fermentação, e retirar aquele vinho da fermentação, mais risco a gente corre de ter contaminação na cachaça, na fermentação, e muito provavelmente a gente vai ter uma cachaça de pior qualidade. Então, lá na Caneira, terminou a destilação, a fermentação, a gente manda esse vinho para uma coisa que a gente chama de dorna volante. O que é isso? É uma dorna em que o vinho vai esperar para ser destilado, porque aí já não tem mais levedura. Porque o que acontece? Levedura está ali, ó, no meio da fermentação, ela tá sobe, desce, ela vai, é uma loucura, tá? Ela está procurando todos os lugares que tem um açúcar, ela está caçando o açúcar onde tem no processo. E aí ela acabou peraí que entrou um cisquinho no olho. Ela acabou de consumir todo o açúcar. O que ela faz? Ela para. Ela fala, pô, não tem mais açúcar nesse negócio. Então o que ela faz? Decanta. Ela decanta, decanta, vai lá para o fundo da dorna e espera lá tranquilo e tal. Então na hora que você tira esse vinho, você tira ele por cima e aí você manda para uma dorna volante. O que é a dorna volante? É que ela vai esperar para a destilação. Essa parte da destilação eu vou falar, vai ser a próxima live. Então não se esqueçam de entrar na próxima live, que a próxima live vai ser muito foda. As próximas 3 lives elas vão ter a participação do Nelson Duarte, que é um Master Blender, cara foda, trabalhou na Ipioca e tudo mais, e é ele que fez o blend das nossas cachaças. Quem produziu a cachaça fui eu, mas eu sou simplesmente um engenheiro bioquímico que gosta de fermentação, que gosta de destilação, que gosta muito de uma cachaça, então se sobrar nós vende, como diz o outro, né? Mas ele fez o toque final na cachaça. E o cara entende muito bem de destilação, entende muito bem de blend, entende muito bem de análise sensorial, de entender como que você degusta e tudo mais. Então, ele vai estar participando das próximas lives. Então, vamos voltar para a fermentação. Tá? A levedura também é interessante a gente falar, porque quando a gente alimentou o mosto, né, quando a gente alimentou o pé de cuba com o mosto, esse mosto ele tem que ir já com uma temperatura. A gente fala mais ou menos 28 graus Celsius. Por que é 28 graus Celsius? Alguém aí ousa falar o porquê? Eu vou dar uma paradinha, acho que tem algumas perguntas, tá? E eu vou falar vou tentar responder aqui e enquanto isso a gente vai dando mais um espaço para pergunta aí, beleza? Tem pergunta? Tem? O Gunter perguntou aqui. O dulçor da cachaça tem alguma relação com o tempo de fermentação? Então, Gunter, é interessante isso, porque quando você vai perceber muito do dulçor da cachaça
nas cachaças brancas, né? Porque elas mostram mais o perfil, digamos assim, da cana, né? Então a cachaça branca, bom, cara, e você provou, eu sei que você já provou o nosso kit experiência caneira e já provou a nossa branquinha aqui, que tem um doçor bem legal e tal. O doçor, ele vai falar muito da complexidade da cachaça, do quanto que você consegue passar da cana para a cachaça. Isso tem muito a ver com a fermentação, tá? Eu não diria que tem tanto a ver assim com o tempo de fermentação, mas tem muito a ver com a levedura que você usa. Então, também muito com o processo de destilação, que nós vamos falar na próxima live. Porque, cara, a destilação ela é fundamental no processo de produção de qualquer bebida destilada, né? Poxa, a gente está falando destilada, né? Então, o que acontece? O dulçor, ele vai ser o quê? Ele é o produto de uma fermentação bem feita, mas se você demorar demais a fermentar, você acaba trazendo também outros componentes que não são desejáveis, tá? Mas existe, ontem um amigo, Pedro Paiva, ele fez uma live com o pessoal do Sebrae do Rio Grande do Sul, que ele está montando uma destilaria lá para produção de destilados de frutas e tal, e de cachaça também, com uma tecnologia bem interessante para valorizar de fato todos os aromas e tal do destilado. E a gente conversa um pouco sobre isso. O que acontece? A fermentação, o tempo de fermentação, quando bem controlado, ele vai fazer o quê? Ele vai favorecer as leveduras que já estão presentes na cana. Porque é o seguinte, se você começar uma fermentação com leveduras já com pé de cuba bem cheio, ou você vai ter que deixar a temperatura da fermentação muito baixa para que aquelas leveduras não trabalhem na condição ideal, e aí você não vai produzir uma cachaça legal, tá? Ou você pode fazer o seguinte, você pode controlar a temperatura e fechar a dorna e tal, e lá na caneira a gente já faz isso. A gente já começa com a levedura dominante no nosso canavial, tá? E aí o que a gente tem que se preocupar para ter uma cachaça com dulçor bacana? Não é com um tempo excessivo ou maior do que 18, 20 horas de fermentação, porque a gente já começa com a levedura caipira, digamos assim. A gente tem que preocupar com a qualidade da destilação, porque se a gente quer passar esse dulçor para destilação, a gente tem que fazer o quê? Uma destilação mais suave, uma destilação mais leve. Lá na nossa destilaria a gente tem um alambique de serpentina, né, que é com vapor, então a gente consegue controlar muito bem essa troca, a gente não deixa ter queima e tal, e aí a gente consegue passar esse dulçor para a cachaça. E a gente passa muito bem, porque o dulçor da caneira clássica é bem presente, né? E isso é uma das coisas que a gente fez questão. E tem gente que não gosta, porque fala, tá com cheiro de cana, tá parecendo uma cachaça, sei lá, não sei. Eu gosto, eu acho que é legal, tá? Ana Beatriz está perguntando se está relacionado a fechar a dorna. Ana Beatriz, com fechar a dorna. Bom, vamos lá. Fechar a dorna durante a fermentação é um dos fatores que você trabalha para evitar contaminação bacteriana, principalmente, tá, Ana Beatriz? Não só contaminação de leveduras ou de outros contaminantes, mas principalmente por bactéria, porque bactéria está no ar, né? A gente está respirando bactéria agora. Então, a dorna fechada, ela garante que você tem um processo bem mais controlado, tá? É por isso que, por exemplo, a dorna fechada, lá na caneira, né, na nossa destilaria, as nossas dornas não são fechadas, elas são abertas. Mas é por isso
que a gente não deixa qualquer pessoa entrar. Não pode ficar tendo abre e fecha de porta, todo mundo entra e tal. Por quê? Porque toda hora que você abre e fecha, aquele ambiente ele acaba sendo contaminado. Agora, uma dorna fechada, ela vai garantir que você tem um processo, no geral, muito mais bem controlado. Você vai diminuir a contaminação bacteriana ou a contaminação com, né, qualquer outro fator externo e tal. E a gente, como que a gente mede? É legal isso, porque como que a gente mede é um fator indireto, né? Mas como que a gente mede se está tendo contaminação ou não durante o processo de fermentação? Pela cachaça. Então, na caneira, todo lote de cachaça que a gente produz, tá? A gente fez a fermentação, foi para a dorna volante, foi para a destilação. Saiu lá na destilação, a gente terminou o nosso... Pega, eu estou segurando esse copinho, gente, mas é que tá uma delícia essa cachaça. Hoje eu estou um pouco mais empolgado porque a gente derrubou 4 garrafas de caneira no chão, então o cheiro tá fantástico. Eu acho que eu vou ficar até amanhã sentindo esse cheiro, porque já subiu aqui assim. Mas o que a gente faz? A gente faz uma titulação da cachaça. Toda a cachaça que a gente produz, a gente faz uma titulação dessa cachaça para saber qual que é o teor de... É um teor, inclusive, que deve ser controlado, ele tem um parâmetro, né, de ácido acético por 100 ml de álcool anidro na cachaça. E esse teor ele não pode passar de 150 miligramas de ácido acético, desculpa se eu estou falando errado, mas é mais ou menos isso, por 100 ml de álcool anidro na cachaça. Tá? E aí a gente faz essa titulação para controlar o quê? Porque esse é um dos principais indicadores de contaminação bacteriana na cachaça. Ou seja, você está tendo uma fermentação lática, uma fermentação acética, uma fermentação que não é desejável. E aí o porquê de fechar a dorna, o porquê de controlar o ambiente? Exatamente porque você começa a ter essa contaminação. Mas, Ana, a maior fonte de contaminação bacteriana na fermentação não vem de fechar a dorna, vem da higiene durante todo o processo de colheita, corte, limpeza, esperar lá a cana, moagem e higienização de todo o ambiente. Tá? É daí que vem a maior parte da contaminação bacteriana. Porque qualquer coisinha que você deixa ali, faltou oxigênio, deixou com açúcar, bactéria começa a contaminar. Então a gente faz essa medição da cachaça, que é uma medição indireta, para garantir que não está contaminada, o negócio não está descontrolado. E aí na hora, como que a gente sabe se está contaminado ou não? Porque o que acontece? Todo o processo, né? Poxa, chega uma hora que a levedura já está estressada, ela já não quer mais ficar trabalhando ali ou que tem uma condição. Então o que a gente sabe? A gente vai controlando isso para... passou na caneira, passou de 60 miligramas de ácido acético por 100 ml de etanol anidro, a gente já fala, já não está legal. Então a gente descarta aquele pé de cuba, aquele fermento, e começa um novo fermento. Entendeu? Então tem todo um processo aí para garantir esse controle, tá, gente? E aí a gente já fala, né? O que é cachaça? Cachaça é uma bebida fermentada e destilada. É isso assim, a cachaça, levedura estressada, é isso mesmo, ela estressa. E aí a levedura, quando estressa, gente, o que acontece? Ela começa a produzir compostos secundários e terciários que não são desejáveis também em excesso numa boa cachaça. Porque a cachaça tem que ter um pouquinho de levedura estressada, digamos assim, para dar esse aroma. Olha o copinho aqui, ó. Sabe, esse óleozinho, essa coisa aqui, é o que? Um pouquinho de glicerol, é um pouquinho de álcool superior, ele é um pouquinho do desconforto, digamos assim, daquela cachaça. Mas não pode demais, porque se for demais, sai do controle, entendeu? Então é isso. Bom, tem mais alguma pergunta? De uma safra para outra. O Felipe. Ô Felipe, você tem que participar com a gente, compra um kit caneira,
Experiência Caneira, para você participar com a gente da última live que vai ser degustação. E aí nós vamos falar dos perfis das cachaças, e com a Caneira a gente tem a clássica, né, que é branquinha, a Xene, que é amarelinha, e a Oak, que é um trem fantástico. Você vai participar com a gente. Vamos lá, Felipe, de uma safra para outra, vocês armazenam essas leveduras ou são capturadas novamente? Não, Felipe, de uma safra para outra a gente descarta totalmente o pé de cuba, as leveduras que estão lá trabalhando, e a gente usa um negócio que chama isca. Isca, né? Popularmente a gente chama de isca. O que é isso? É que a gente já selecionou essa levedura. Então a gente mantém uma coisinha assim, ó, como diz o Ismael, meu professor, ele fala, cara, é um ml dessa levedura selecionada como se fosse, digamos assim, uma genética, uma raça, puro de origem. Felipe, eu sei que você mexe com leite, vaca e tal, a gente faz um FIV de novo, a gente faz o embrião, pega o embrião de novo e nasce de novo. Mas é o que? É aquele embrião daquela, né, que a gente começa ali concentrado, concentrado, é o puro e tal. Então a gente começa de novo com aquela multiplicação, com um caldo de cana esterilizado que vai tal até multiplicar e formar um primeiro pé de cuba. Então é uma levedura que a gente selecionou do nosso canavial, tem até um nome, acho que é P9, acho que é P9, que inclusive é uma das leveduras usadas para a produção de rum de qualidade, tá? Então a gente faz um novo, a partir de uma isca, a partir de uma levedura que foi congelada, a gente começa uma nova fermentação. É por isso que o início da fermentação nosso, ele é um pouco devagar, a gente demora umas 2 semanas até atingir aí a nossa capacidade de produção atual. A Ana Beatriz está perguntando aqui, eu vou ler mais uma da Ana Beatriz. Mas a fermentação do caldo não é melhor que seja anaeróbio? É importante que tenha bactérias boas para a fermentação de ésteres? Ô Ana, bacana a sua questionamento. Primeiro, então a fermentação do caldo é fundamental que ela seja anaeróbia para a produção de etanol. Por quê? Porque existe uma concentração de oxigênio no caldo, não, né? Vamos lá, fermentação do mosto, já é o mosto. Então caldo de cana, ele foi moído da cana, você diluiu ele com um pouco de água, aqueceu, ele vira um mosto, tá bom? Mosto vai ser fermentado. Esse mosto, se ele tiver uma concentração, se não me engano, maior do que 6 ppm de oxigênio, no início a levedura ela vai preferir multiplicar, ela vai preferir gerar novas células. E isso acontece naturalmente, tá, gente? Então, na hora que a gente está colocando, mesmo que a gente não tenha nenhuma aeração no mosto, às vezes ele acaba entrando com um pouco mais de 6 ppm de oxigênio. Isso é bem técnico, mas não importa. E aí, é por isso que sempre você tem que acabar descartando um pouquinho de pé de cuba, sempre você descarta um pouquinho, porque acaba a levedura sempre multiplicando um pouquinho, tá joia? Então, o que acontece? Você tem que colocar o mosto de forma que você não tenha nenhum tipo de aeração, para não favorecer a multiplicação de células. E aí você tem o início da fermentação, e sim, a fermentação tem que ser anaeróbia. Anaeróbia para a produção de etanol, de produção de glicerol, de outros compostos secundários, terciários, que vão dar as características para a cachaça. A bactéria, ela está presente. Ela vem lá do canavial, assim como a cana, mas ela é perigosa, né? Porque essa formação dos ésteres, se você não controlar bem, e aí você fala as bactérias boas, né? E é isso, elas são as bactérias desejáveis no processo, elas formam também o que a gente, mostrei de novo aqui o copinho, ó, o que dá essas características, né? A característica da complexidade da cachaça. Então sim, a presença de bactérias ela é necessária para a produção de uma boa cachaça, desejável, mas ela é perigosa. Bactéria é perigosa. Por quê? Porque se der bobeira,
o mal, a ruim, toma conta. Então, esse é que é o grande problema. A gente não pode deixar a bactéria ruim tomar conta. E quando você tem um processo bem controlado, e aí o que eu te falo, Ana, a bactéria já vem no processo. A questão de fechar a dorna, ela é importante não. Ela é interessante quando você tem processos com menos levedura selecionada, talvez uma fermentação mais lenta. O Pedro lá putz, eu não consigo lembrar o nome da destilaria dele, mas o Pedro Paiva, que é um amigo, ele fala, na destilaria dele, toda dorna é fechada. Por quê? Porque ele faz fermentação espontânea. E aí se você deixar a dorna aberta, você tem que, aí para ter um controle, né, bem bacana, você tem dorna fechada, temperatura controlada. Então não é só a dorna tá fechada, você tem que controlar a temperatura. Por quê? Porque a levedura, ela vai, a levedura boa, né? Porque também tem levedura selvagem que não produz os compostos que a gente deseja, a levedura boa ela vai trabalhar numa faixa de 28 a 32 graus Celsius, que é o ideal dela. Ela tá ali, tá bem e tal, e aí você evita favorecer um ambiente para outros micro-organismos. E um indicador legal, né, pessoal, um indicador legal para você ver que, putz, a fermentação está começando a desandar. O que é isso? É a temperatura. Quando a temperatura começa a passar, toda vez que você vai acompanhar, começou a alimentar com mosto, o pé de cuba, a temperatura começa a subir, a gente alimenta, na caneira, a gente alimenta o pé de cuba, né, com mosto a 26 graus Celsius, a temperatura começou a subir, a levedura começou a trabalhar, porque o processo de fermentação é um processo exotérmico, ou seja, ele libera calor e tal, então a gente tem que ter um certo ventilação. A gente lá hoje, nas nossas dornas, nós não temos controle de temperatura interno, com água fria e tudo mais. Bom, eu vou responder a próxima pergunta aqui também. A gente não tem esse controle, mas a gente tem um controle de quê? De ventilação. Por quê? Porque lá é frio pra caramba. Lá em São Vicente de Minas agora deve estar provavelmente abaixo de 10 graus Celsius, então já é frio por si só. A temperatura ela mantém a levedura, né, numa condição que ela trabalha ideal. Começou a esquentar demais a dorna, significa que o processo está começando a sair do controle. E significa que bactérias que não são desejáveis estão começando a tomar conta do negócio. Então eles estão transformando os açúcares que tem ali em compostos que não são desejáveis. Então isso é um ponto importante, tá? Vou responder a próxima. Nós já estamos com 42 minutos de live. A gente não pretende passar muito disso. Então, pessoal, tem mais pergunta aí? Manda pra gente. Vamos tentar responder. Eu vou servir mais uma caneira para mim, porque hoje eu estou frustrado, estou triste. Estou triste que a gente derrubou 3 caneiros no chão. Ó, caneirinha linda. Iona, quer complexidade? Olha essa cachaça branca aqui. Compra uma caneirinha, viu? Isso é complexidade. Lindo, lindo demais. Doçor, demais. A Ana perguntou aqui, então a dorna precisa do colchão de CO2 para poder trabalhar? Então a dorna tem que ser aberta? Não. Não, a dorna não tem que ser aberta, tá? O CO2 ele está sendo exalado, digamos assim. Você não pode ter uma dorna fechada. Quando a gente fala que a dorna é fechada, tá? Vamos lá, o que é uma dorna fechada? A dorna fechada é o seguinte, você coloca uma tampa em cima dela, mas nessa tampa tem uma saída para que esse CO2 ele vá embora, tá? Se você manter ela fechada, ela vai ter uma pressão e por causa da pressão, porque o CO2 sai, ela produz, ela chega a parar de fermentar. É uma coisa louca. Eu trabalhei por 2 anos em usina de açúcar e etanol, tá? E nessa usina a gente tinha dornas de 15 milhões de litros. Então você imagina o tamanho de uma dorna dessa. Coisa absurda, absurda. E lá
todas as dornas elas eram fechadas com uma tubulação que ia para uma coluna de lavagem de CO2. Nessa coluna de lavagem de CO2, porque ocorre um arrasto, mas isso nós estamos falando de produção de etanol em usina, tá? Estou falando na fermentação, na cachaça, não é bem assim. A cachaça, você não tem que ter esse nível de, digamos assim, de recuperação. Mas o que acontece? A dorna é fechada, ela sai por uma chaminé, digamos assim, e ela vai por uma tubulação até um lavador de gases. Nesse lavador de gases, eles fazem isso por quê? Porque ali eles recuperam, o CO2 para eles não importa, mas eles recuperam o etanol que foi arrastado pela fermentação. Então assim, você não pode fechar uma dorna a ponto dela ficar igual, ela virar uma panela de pressão. Não pode, entendeu? Tem que deixar É igual fermentação de cerveja, que sai aquela bolinha, pluc, 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 sabe? Então tem que ter essa bolinha saindo. E aí você garante que não haja contaminação entrando, mas saindo não é o problema, entendeu? Ela não pode ficar fechada. A Ana comentou, água contaminada é verdade. É verdade. Tanto é que uma das exigências da legislação do MAPA é que você faça a análise da água que você tem que fazer e mostrar, né? A análise da água que você usa durante o processo a cada 3 meses. Então, toda a água, por exemplo, lá na Caneira, toda a água que a gente usa para fermentação, para o processo e tal, a gente faz uma análise para medir coliformes, turbidez e bactérias e tal, tá? No nosso caso, graças a Deus até hoje, a gente usa água de poço artesiano, num lugar que é super descontaminado e tal, então a nossa água vem pura. A gente tem que, além disso, temos que fazer uma cloração da água e uma descloração, que é uma coisa que particularmente eu acho é um absurdo, porque a nossa água já é muito limpa, mas a gente tem que fazer isso e a gente faz a cloração para quê? Para matar qualquer tipo de contaminante, coliforme e tal, e depois a gente desclora ela, entendeu? Então clorou, desclora, como é que desclora? Tem filtro para fazer a descloração e também o cloro é muito volátil, então ele vai embora. Se você deixar a água repousando por algumas horas e tal, o cloro já sai. Tá? Então realmente a água é um fator importante, mas eu digo de novo, o maior fator de produção de cachaça de qualidade, de contaminação é higiene. A tubulação tem que estar limpa, você tem que fazer SIP, não pode deixar o negócio sujar, tem que fazer SIP, tem que passar água quente, tem que botar álcool na tubulação e tal, para garantir que que não ocorra nenhum tipo de contaminação, tá joia? Então é isso, pessoal. Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa? E eu acho legal falar, gente, fermentação, vinho é fermentado, cerveja é fermentado, a levedura é um micro-organismo fantástico que trabalha convertendo um açúcar, que já é um desejo de muita gente, né? Quem não gosta de um açúcar, de uma coisa doce e tal, e uma outra coisa que é deliciosa, que é o etanol, que vai para a cachaça, vai para a cerveja, vai para o vinho, vai para a vodka, vai para praticamente todas as bebidas, né, que a gente tem hoje. Então é um micro-organismo fantástico, é apaixonante, porque ele tem vida, ele não é igual, sei lá, não é uma coisa matemática, ele de vez em quando não comporta do jeito que a gente quer, né? E é isso, pessoal. Então, tem mais alguma pergunta? Não tem? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo. Eu vejo que essa live foi uma das lives que a gente mais teve audiência. Felipe, compra um kit Caneira, aproveita nosso desconto, que é a Live Caneira 2. Compra um kit Experiência Caneira, vamos participar com a gente da degustação, da live de degustação. E a partir da próxima live é a live de destilação. Eu sou Master Distiller também, além de ser engenheiro bioquímico e tal. Eu sou um Master Distiller, eu entendo um pouquinho de destilação, mas Nelson Duarte, que é um cara fantástico, entende de blend, entende
de tudo de cachaça, respeitadíssimo nesse universo, vai estar participando com a gente na próxima live, tá? E nas próximas 2 lives, mas na live de destilação, blend e padronização, e na live de degustação. Então participem com a gente, vai ser um prazer e um brinde à nossa vida, às intempéries que acontecem, né? Que aconteceu hoje, e a fermentação, que não é igual à nossa vida. Não acontece, uma fermentação não acontece assim tão programada, tão planejada. Então um abraço e até a próxima live.